E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Brooklyn Games. E agora vamos falar aqui da continuação de Black Myth Wukong, que se chama Wukong Legacy Reborn. Não é, né? Eu sei que Black Myth Wukong já teve a sua continuação anunciada, mas a gente vai falar aqui um pouquinho de um jogo que apareceu na lista da loja da PlayStation de forma bastante bizarra, sem detalhes algum, basicamente. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, esse jogo ainda está listado lá, né? Ele apareceu na PlayStation Store, trazendo o protagonista Wukong, que também é representado em Black Myth Wukong, com o nome do jogo como Wukong Legacy Reborn. E aqui eu acho que bem interessante a gente comentar sobre a questão de você trazer personagens inspirados em cultura, como isso pode chegar perto de um plágio, ou uma tentativa que no caso que eu acho, que é de se aproveitar de um nome já consolidado, de uma franquia, para você conseguir alavancar o seu jogo, que muitas vezes nem vai ser tão bom quanto você está pretendendo a partir do relacionamento de nomes, ou se você nem sabe se ele vai existir, só tentando dar um golpe na galera. Então aqui fica um grande ponto de interrogação do que vai ser esse jogo, e se novas notícias ou se mais coisas do desenrolar chegar à tona desse jogo que eu estou comentando aqui, eu vou trazer vídeo também, né? Porque o estúdio por trás do Black Myth Wukong é a Game Science. Então Black Myth Wukong ele foi recebido de uma forma assim, não, isso não é real, isso é piada. Não, e, putz, é um puta jogo Black Myth Wukong. Joguei, tipo, não sou muito de Souls-like, assim, mas, pô, peguei pra jogar, fui relativamente longe ali no jogo, e preciso revisitar o jogo ainda pra tentar terminar ele. Mas é um jogo que eu, pô, gastei horas ali jogando, e que eu gostei bastante da experiência que ele ofereceu. Aí você pega um jogador um pouco mais desavisado, e vê uma coisa tipo essa, Wukong Legacy, você fala, pô, vou deixar na minha wishlist. É que aqui não tem pré-venda, né? Então entra mais como questão de wishlist mesmo, tal, tentando passar alguma credibilidade pro jogo. E aí você vê essa imagem aqui, ó, do protagonista, que parece inicialmente ser extremamente bem feita, mas ela é facilmente gerada por IA, um Midjourney da vida consegue gerar isso muito facilmente, tal. Aí você fala, não, calma aí, tem alguma coisa, no mínimo, esquisita desse jogo. Então, deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui a descrição. Ok, vamos ler aqui. Wukong Legacy Reborn é um RPG de ação de última geração desenvolvido na Unreal Engine 5, que combina paisagens de cortar a respiração, combate frenético e uma rica mitologia oriental numa aventura inesquecível. Regressar como Wukong, um guerreiro lendário cujo passado ecoa pelas montanhas, rios, impunha seu bastão encantado, juntamente com um arsenal crescente de feitiços, com visuais de ponta, exploração fluida e encontros épicos com bosses. Wukong Legacy Reborn oferece uma viagem mítica, onde o poder, o destino e a liberdade colidem. Então aqui, informações do jogo e jurídicas, né? Meio que dando uma descrição do jogo. E convenhamos que é uma descrição também bastante genérica, porque a gente está falando aqui de um jogo que vai abordar a questão da mitologia chinesa, da mesma forma que o Black Myth Wukong. Só que a forma com que isso está sendo vendido está muito esquisito, e não chega a ser um caso de plágio, não falarei isso, porque a gente está falando de uma figura mitológica. Então, por exemplo, muitos jogos vão trabalhar a mitologia grega. A Sony, por exemplo, com a Santa Mônica, desenvolveu o Kratos na mitologia grega, criando a história que a gente conhece do Kratos, que agora migrou para a nórdica e tal. Se outra empresa quiser fazer um jogo sobre mitologia nórdica, ou sobre mitologia grega, que tem de monte de jogos assim, a pessoa pode fazer. Vai ter Medusa, pode ter Thor, pode ter Odin, e ok isso aí. Só que quando você pega nos detalhes, quem é o protagonista, qual a motivação, qual o plot da história, como que isso é contado, quais mecânicas você utiliza, pegar nesses pormenores, aí sim você vai atrás de um plágio. Se você tem lá o Kratos em God of War e uma outra empresa resolve desenvolver um jogo com o Kratos, pô,
você vai desconfiar. Ah, o Kratos usa uma lança, não usa um machado de começo. O machado ele pega depois quando mata um boss. Aí você fala, amigo, e usa corrente na lança, sabe? Sim, você conecta outras coisas que, ok, isso configura um plágio dentro de um contexto geral. Mas a questão mitologia não entra muito nesse aspecto. E nesse caso de Wukong Legacy Reborn, eu acho realmente que a gente está num muito mais chance disso poder ser uma forma de ludibriar o público. O jogo não está em pré-venda, mas talvez de entregar um produto não condizente com a descrição, o que inclusive muitos jogos da PlayStation Store, do Xbox, realmente eu acho que eles acabam tendo um crivo maior nesse aspecto, tanto que eu sei que a entrada para jogos muitas vezes independentes na Xbox é mais chata realmente, mas a PlayStation tava com alguns problemas de você ter jogos que a capa era uma coisa, quando você comprava era outra, e não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu acho que pode estar entrando nesse balaio. Ainda mais porque se você pegar a empresa que está desenvolvendo esse jogo, ela desenvolveu umas coisas bem estranhas já, sabe? Tipo Sexy Shop Simulator. Então, uma empresa que saiu de um Sexy Shop Simulator para um jogo de ação com temática chinesa e, pô, é no mínimo esquisito. E a gente tem que ficar atento a isso, pra gente sempre estar olhando o aspecto do jogo, vendo a descrição dele. Eu quero até fazer um vídeo falando sobre o caso da Sony contra a Tencent, né? Que tá tendo aquela questão do Horizon Zero Dawn e do Survival baseado em Horizon Zero Dawn, que tá um caso, não vou falar plágio, mas que tá bem esquisito as referências que a Tencent usa e a PlayStation tá processando, aí a Tencent vai lá e dá uma justificativa, a Sony vai lá e quebra essa justificativa, etc. Mas isso é um papo para outro tópico que eu possa me alongar um pouco mais. Só que aqui nesse caso, eu acho que serve como exemplo pra gente olhar o jogo, ver uma gameplay, ver como esse jogo está sendo divulgado, sendo que se você for no YouTube, você não encontra uma gameplay consistente dele. Eu fui procurar, não encontrei uma gameplay desse jogo. Então esse jogo não está em lugar nenhum, a não ser na PSN Store. O que pode parecer uma sacanagem muito grande com o público, porque às vezes de desavisado, gostei de Black Myth Wukong, vai lá e compra, porque às vezes esse rolê de olhar detalhes realmente é muito mais para um público mais bitolado em jogo. Porque eu acho que muita gente acaba comprando o jogo no impulso, olhando ali, pagando e sabe, e segue a vida. Então, é interessante a gente sempre entender que existe um público amplo nos videogames e que pode sim ser enganado pelos títulos. Então, eu acho que esse vídeo aqui como um todo, eu acho que é interessante a gente levantar esse tópico. O jogo está programado para 2027, segundo a PlayStation Store, né, a data colocada na PlayStation Store, o que é bastante estranho, porque não tem uma coisa um pouco mais definida, ou um jogo desse porte, nesse nível, muito provavelmente já teria um trailer, já teria mais detalhes para o público, para você tentar criar uma campanha em volta disso. É muito estranho você só lançar a página na PlayStation e vida que segue. Se fosse um engano, também já teria saído do ar a página. Aí sim, não, o jogo realmente existe e tal. E pode ser que no futuro essa página seja inclusive removida pela PlayStation, caso fique provado que ela tá tentando enganar o público de forma geral. Mas eu acho legal a gente ficar atento a isso, porque pode acontecer e eu acho que acaba acontecendo para você relacionar títulos e tentar vender o seu jogo ou algum projeto que você está desenvolvendo de forma a atingir um público que muitas vezes não consumiria porque não é o que você realmente vai entregar. Então vamos ficar atento a isso, vamos olhar a descrição dos jogos e aí a gente consegue filtrar o que é não um jogo bom, mas o que é um produto realmente de uma empresa, o que é um produto que está sendo aproveitado daquilo e não vai ser bom e está tentando só pegar seu dinheiro ou conseguir algum engajamento de alguma forma para extrair informação,
para fazer uma alavancagem de números e etc, né? Mas vamos ver como que isso vai se desenrolar com o passar do tempo. Até o momento da gravação desse vídeo, que é no dia 18 de outubro, a página ainda está no ar e não temos mais detalhes sobre esse jogo. Então vamos ver como as coisas rolam e eu vou trazendo as notícias aqui para vocês. Mas bom, é isso aí, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nenhum conteúdo que for publicado por aqui. Tem bastante review para ser que eu já gravei, para que tá agendada para sair. Acho que vocês vão gostar bastante, assim como outros quadros que vocês podem acompanhar aqui no canal. E nos comentários fala aí o que vocês acham dessa situação toda. Vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.